Atenção para o top de 5 Luides. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre crise. Bom, como físio eu não tenho muito o que falar, mas como mãe do Luigi sim. Nós sabemos que as crises elas podem acontecer por vários motivos e ser desencadeadas por vários fatores. Mas como que a gente sabe quando que nós estamos numa crise ou numa simples birra? Tenho certeza que você sabe. Você mãe, você pai, você que convive, você sabe. Porque eu sei aqui em casa quando é. A gente conhece, né? É claro que temos eventualidades, temos momentos inesperados que acontecem sem realmente ninguém tá prevendo isso, não tem como prever. Mas na maioria das vezes, a gente sabe o que pode causar a crise neles. A maioria das vezes a gente sabe disso. Nós temos as questões sensoriais, temos por eles não conseguir se comunicar direito, de forma efetiva, né? Nem expressar as emoções, uma dor que possa estar sentindo, mudanças inesperadas na rotina deles, por serem hiperreativos a barulho, ou à luz, ou a lugares muito cheios. Então, a gente sabe o que pode, como eu já disse, temos as eventualidades aí, mas na maioria das vezes a gente sabe o que vai causar, o quando vai causar uma crise e quando eles estão numa birra de criança mesmo, por estarem querendo um brinquedo, por não quererem fazer alguma coisa, quando não tem nada por trás dessa birra, entre aspas, né? E quando eles estão nessas birras, a gente sim tem que falar não, a gente sim tem que botar limites, porque eles precisam de limites. Na verdade, eu acho que eles precisam até de mais limites, por vários deles terem comprometimentos comportamentais, né? E a gente tem que saber quando é uma crise e quando é uma birra, justamente para poder educar da forma correta. Um exemplo aqui de casa. Luigi, muito sapeca, como todo menino, claro. E tem vezes que ele me deixa de cabelo em pé, fazendo coisas que me deixa doida. E gritar com ele aqui em casa definitivamente não funciona. Porque eu grito, claro que às vezes é espontâneo, né? Porque às vezes a arte é muito grande e ele grita de volta. E no que ele grita de volta, se você continua brigando com ele, mesmo que num tom um pouco mais abaixo, mas falando que não era pra estar fazendo, ele descompensa. Ele sabe que você tá brigando com ele, que você gritou com ele, e ele simplesmente entra em crise. Ele começa a gritar com você e ele entra em crise. E ele... Então, é isso que eu tô querendo dizer. Se eu sei o que vai causar uma crise nele, eu tenho que evitar. Então, eu falo com todo mundo que lida com ele. Professores, terapeutas. Luigi vai de 0 a 100 em segundos. Então, nós temos que saber até onde a gente pode ir com ele. Até onde a gente pode forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer ou que seria para fazer, mas não tá ali do jeito que ele gostaria. A gente tem que ter o feeling, o sentir mesmo. E ele dá sinais muito claros de quando ele está começando a ficar irritado e essa irritação vai passar para uma crise. Então, ele começa a dar pulinho, a dar gritinho, a afastar a tarefa que foi pedida, às vezes nem tarefa de sala de aula, mas algo que a gente tenha pedido para ele fazer. Então, ele dá sinais muito claros do que ele gosta, do que ele não gosta, de quando ele vai entrar em crise, né? Então a gente tem que saber dos nossos filhos até onde a gente pode ir com eles, justamente para não causar. Claro, como eu já disse, tem eventualidades, tem outros milhares de critérios aí para desencadear uma crise, né?
Temos o sensorial, temos os barulhos, as luzes, né? A gente tem muita coisa. Só que a gente tem que tentar evitar. Vou dar 2 exemplos daqui de casa que aconteceu. O Luigi tá com mania, né? Vamos assim, pôs na rotina dele de que ele só pode entrar pela sala, pela porta da cozinha. Então, ele sai pela porta da sala ou pela porta da cozinha, tanto faz. Mas pra entrar, ele só pode entrar pela porta da cozinha. E há uns meses atrás, chovendo, super frio, ele não tava com roupa adequada, eu não permiti. Falei, não, filho, você vai entrar pela sala. E fiz ele entrar pela sala. Ele entrou, ele já começou, ele não fez, gente, eu juro, ele não fez birra de gritar, não, ele simplesmente começou a chorar, sentido, doído. Eu tirei a rotina dele, eu tirei o que ele faz sempre, eu tirei o que é confortável pra ele. Começou a chorar e eu sabia que aquele choro ia resultar numa crise. O que eu fiz? Filho, vai, abri a porta, ele saiu, entrou pela cozinha e acabou. Acabou. Então foi uma crise evitada, e seria uma crise, a gente passaria o resto da noite chorando pra tomar banho, chorando pra tomar leite, chorando pra dormir, chorando pra tudo. Por quê? Porque eu tirei o conforto dele, eu tirei a zona de conforto dele, eu tirei a rotina dele, e eu ia causar uma crise estressante pra ele e pra família, desnecessariamente só pra dizer que eu tô certa, só pra não, você vai entrar por onde eu quero e acabou. A gente tem que saber dosar isso neles, né? A gente tem que saber até onde a gente pode ir. Outra questão, a questão do cabelo. Ele tava muito cabeludo, a gente até postou aí pra vocês verem o corte de cabelo dele, que é bem difícil, mas estamos melhorando isso. Ele tava muito cabeludo e isso tava incomodando ele, era muita informação pra ele processar. Então, às vezes até um pedido de vai ali dar um beijo na vovó. Ele ia, mas ele mal chegava pra dar o beijo, o abraço na vovó, ele já tava pra querer sair, pra querer ir embora, pra não querer fazer. Era muita informação ali pra ele. E ele passou assim umas 2, 3 semanas, que a gente não conseguiu cortar o cabelo dele antes, muito irritado. Tudo que você pedia pra ele, ele respondia nervoso, não fazia, não respondia de imediato, entrava em crise mais fácil. Então, tem as questões sensoriais, tem as questões comportamentais, tem várias questões, né? A gente cortou o cabelo dele e mágica! Estamos numa semana de paz e tranquilidade. Tudo que a gente pede pra ele, ele faz de imediato. Então, a gente sabe quando a gente pode evitar as crises neles. A gente sabe como fazer, até onde ir, quando é birra, quando não é, né? Então, nós pais, a gente sabe muito bem como fazer e até onde ir. Então, eu acho que agora eu passo a bola aí pra Bruna, pra ela estar falando pra vocês dessas partes sensoriais do cabelo e de tudo mais. E a gente continua aí. Oi, pessoal! A gente vai dar continuidade aqui ao material que a Ana gravou, né? Falando um pouquinho sobre crise. E, na verdade, assim, a Ana falou um pouquinho sobre a importância já, né? De conhecer o perfil do seu filho, né? De compreender, de poder ter esse feeling, né? De compreender quando que é birra, quando que a crise está sendo desencadeada por algum outro motivo, né? E relacionado às questões sensoriais, né? Na verdade, a gente já sabe que é uma condição, né? Dos indivíduos que estão no espectro, essa dificuldade de processamento dos estímulos sensoriais, né? Então, muitas vezes, um simples barulho alto ou, né, o barulho do liquidificador na sua casa, o barulho do escapamento de uma moto na rua,
pode desencadear uma crise ou alguns tipos de estímulos visuais, lugar com muita claridade ou com muita luz, ou tudo isso junto, né? Um ambiente de shopping, por exemplo, que é muito estímulo auditivo, que é muito estímulo visual. A gente precisa compreender que para eles lidar com esse tanto de estímulo não é da mesma maneira que pra gente, né? E ainda juntando isso, já aproveitando, fazendo a correlação com a fono, muitas vezes, a maioria das vezes, eles não sabem expressar isso, né? Uhum. Eles não conseguem falar o que eles estão sentindo, o que está acontecendo, por que eles estão desse jeito, que às vezes nem eles mesmos sabem isso, né? E junta essa questão de não conseguir se expressar, aí parece que vira uma bola de neve. Uhum. Acho que sim. E acho que o nosso grande esforço, né, enquanto pessoas que estamos próximas deles, né, é tentar compreender. Então, assim, analisar o que foi que aconteceu antes, às vezes é algo que a gente nem imagina. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, a Ana comentou sobre o cabelo, né, do Luigi. Isso do cabelo pode acontecer, já aconteceu não só com ele, aconteceu com outras crianças que eu acompanho, né? Porque existe uma dificuldade, inclusive, para cortar o cabelo. Então, assim, como é muito difícil para eles lidar com a máquina no cabelo, né? Com o estímulo do cabelo que foi cortado caindo na pele e tal. Às vezes a família acaba optando por deixar o cabelo um pouquinho maior, né, para evitar ter tanto transtorno, né, tanto sofrimento. Só que o cabelo, o contato do cabelo no rosto, na testa, acaba também incomodando. Como que a gente vai conseguir descobrir, né, quando que a criança vai conseguir comunicar isso, né? A gente precisa ficar bastante atento, observar o que antecedeu, em qual ambiente que essa criança estava, né? Teve algum estímulo, teve alguma coisa, meleca, alguma coisa diferente que ela teve contato, ou foi uma sobrecarga mesmo, um lugar com muito barulho, com muito estímulo, enfim. Então, assim, essa é a primeira observação que tem que ser feita, né? Primeira etapa, né? E depois disso, né, de treinar esse olhar, né, ao longo do tempo, a gente saber, assim, em primeiro lugar, que não é birra, né? Não é porque a criança está querendo chamar atenção, ou querendo... Então, realmente é incômodo para ela, é incômodo mesmo, é muito difícil de lidar com aquilo, né? E justamente por conta das questões de comunicação. Aquilo que a gente falou, né? Ela não sabe expressar, ela não consegue, na verdade, a expressão é isso que está acontecendo, né? Comportamento. É o comportamento, ela não sabe falar, dizer por que ela tá agindo assim, o que está incomodando. Então, essa falta da fala acaba prejudicando, né? Porque a maneira que ela tem de se expressar é pelo comportamento. Então, aí é o choro, a birra, se jogar, né? E todos esses comportamentos que a gente não espera, né? E geralmente o que aparece é uma agitação psicomotora, né? Então, ou a criança começa a desencadear um monte de estereotipia, né? Ou esse próprio comportamento de se jogar no chão, enfim, porque ela vai tentar se regular de alguma maneira, né? Então, e geralmente as estereotipias, elas são maneiras de autorregulação, né? Então a criança vai entrar nesse ciclo, e se a gente não compreende o que desencadeou, e se a gente não compreende que isso é realmente uma dificuldade, né, a gente corre o risco de punir, né, de ficar mais ansioso, né, deixar a criança mais ansiosa.
E até assim, no contexto terapêutico, né, a gente tem que, tem né, essas questões, às vezes tá num ambiente diferente, vai numa festinha, mas até na terapia mesmo. Às vezes a criança chega e também começa a ter essas crises, né? E a gente também tem que observar o que tá diferente, né? O que pode ser que tá causando isso? É um ar-condicionado, às vezes que tá mais frio, tá mais calor, né? É o ambiente. Calor geralmente incomoda bastante. Então, é bem... A gente tem que fazer essa análise mesmo para saber. É interessante até assim, quando as crianças chegam no consultório, eu sempre pergunto para os pais, né? E aí, tá tudo bem? Como sim. que tá? Isso é uma coisa da nossa prática. Porque a gente já chega com informações. Não, tá tudo ótimo, ele tá bem. Entrou na terapia, entrou no consultório, começou a fazer... Então, alguma coisa... Pode ser que alguma coisa dali que tá incomodando, né? Ele não tá sabendo falar o quê. Enfim, mas isso é muito importante, esse olhar crítico, né? Essa observação do que está acontecendo e também, assim, essa sensibilidade, isso que a Bruna falou, esse feeling de não achar que a criança tá fazendo isso porque... Quer chamar atenção. É uma dificuldade. Então a gente tem que compreender, também tentar, como a família, né, tentar se acalmar, ver o que acontece, pra quê? Pra evitar possíveis... E assim, como lidar, na verdade, né? Não existe uma receita, né? Cada criança, né? Cada criança, é o que a gente já falou aqui outras vezes, cada criança tem um perfil sensorial, todos nós temos um perfil sensorial, né? E é necessário você saber o que esse processo todo que a gente já falou, saber o que está incomodando e tentar ou oferecer algum tipo de estímulo que regule, né? Que você saiba que a sua criança lida bem e que auxilia nessa autorregulação, né? Ou, dentro das possibilidades, tirar a criança daquele ambiente, daquela exposição àquele tipo de estímulo, né? E às vezes é só isso, assim, às vezes é só cortar o cabelo, né? Apesar do corte de cabelo ser também uma questão, né? Mas às vezes corta o cabelo e tá tudo resolvido, né? Ou às vezes tira do desliga o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado, enfim. Ou liga. Às vezes antecipa para a criança, né? Dizer para ela, olha, que é a orientação antecipatória, né? A gente vai para um lugar assim, 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 ou vai fazer barulho, né? Ó, mamãe vai ligar o liquidificador, ou aspirador de pó, né? Vai avisando, porque assim ela já consegue se preparar pro estímulo que vai entrar. Não é um estímulo que entrou repentinamente, né? E é isso, assim, não tem... Eu acho que a questão é muito mais essa compreensão mesmo, né? Que às vezes a gente fica patinando no mesmo lugar porque não consegue entender de onde vem, né? E isso é algo que acontece com o tempo, né? Conforme a gente vai treinando o nosso olhar, isso vai acontecendo, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, até a próxima. Até.